Olá pessoal, quinta-feira, 16 de abril de 2020, 9h30. Essa é a 16ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente, debatendo os assuntos mais quentes do dia, do Brasil e do mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e eu vou conduzir a conversa com vocês. Junto comigo, o Matheus Funiga Silvestre. E gente, tudo bem? Bom dia. Matheus, que vai participar comentando as notícias e gerenciando os comentários de vocês. Lembrando que o Jornal da Live é transmitido ao vivo aqui no LinkedIn. Após o fim da transmissão, ele fica gravado para quem quiser rever depois a edição. E logo mais, ele fica disponível em vídeo também no YouTube e no Facebook. E como podcast nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. É só você procurar pelo meu canal Macaco Elétrico lá e você encontra o Jornal da Live como podcast. Aproveite e assine o canal do Macaco Elétrico. Lembrando que, para quem não conhece, para participar do Jornal da Live é muito fácil, você deixa os seus comentários aqui embaixo, tá? À medida que eu vou dando as notícias, e aí depois, a cada notícia, a gente vai debatendo, conversando sobre o que está acontecendo. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, tá? Quando e como poderemos relaxar com o distanciamento social provocado pelo Covid-19? Adianta e se pode monitorar a população pelos seus celulares? Qual será o impacto da pandemia do Covid-19 no Enem e nos vestibulares do fim do ano? E existe um jeito de recomeçar os campeonatos de futebol? Tem muita gente aí que está sofrendo, está com muita saudade do futebol. Muito bem, pessoal, esta é a 16ª edição do Jornal da Live e começamos agora já sem mais delongas. Muito bem, as perguntas que estão na cabeça de todo mundo, né? Quando poderemos relaxar com a segurança do distanciamento social, né? Quando e como isso daí será feito, né? Como você conduziria esse processo se você pudesse tomar essa decisão, né? Esse não é um debate só do Brasil, né? Dá para passar com segurança sem que os números de contaminados e de mortos explodam para o chamado isolamento vertical, em que apenas as pessoas do grupo de risco ficariam em casa? Tem muita gente aí achando que sim, né? Tem gente querendo muito isso, aliás, né? E quando as pessoas voltarem a trabalhar finalmente, né? Todos poderão voltar ao mesmo tempo? Né? São perguntas que todo mundo está fazendo, né? O que você acha? Ou vai ter alguma regra para isso? Quais seriam essas regras para voltar? Né? O que você faria? Com o mundo inteiro praticando o distanciamento social em maior ou menor escala, todo mundo quer saber quando a vida poderá voltar ao normal, né? Bom, normal mesmo, só quando tivermos um remédio confirmado e seguro para curar quem ficou doente e uma vacina para evitar que quem está saudável se contamine, né? Se é que dá para chamar isso de normal depois de tudo que a gente está passando, né? Bom, a verdade é que ninguém tem certeza de nada, né, com relação a isso. O remédio ele deve sair mais cedo porque, enfim, é mais simples, né, e pois estão sendo feitos testes com muitos medicamentos que já existem, não? Devemos ter esse remédio seguro em alguns meses. Já a vacina, ela depende de um desenvolvimento do zero, não? Alguns protótipos estão prestes a começar a ser testados já em seres humanos, mas só deve estar pronto mesmo no ano que vem, não? E aí, até lá, temos que encontrar o melhor caminho para a gente continuar vivendo, não? Para proteger as pessoas, não? Minimizar os terríveis danos à economia e não quebrar o sistema de saúde. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Olhar para os países que estão à nossa frente na pandemia, como a China, a Coreia do Sul, Singapura, enfim, Itália, Espanha, França, Alemanha, lá na Europa, não? E os Estados Unidos, não? Não resta dúvida agora que todos os países que adotaram um isolamento mais intenso e fizeram isso mais cedo, hoje colhem melhores resultados, né? Com menos casos e menos mortes. Por isso, fazer movimentos rápidos ou amplos na abertura seria trágico, né? Vale lembrar que, segundo o histórico brasileiro de contágio de doenças, que é esses que vocês estão observando no gráfico, né? Doenças respiratórias, né? O pico não deve acontecer em menos de um mês, né? Lá pela semana 19, agora a gente está na semana 16. Né? Esse pico no mês que aconteceria em estados onde a epidemia já está mais avançada, como São Paulo, né? Seria daqui a um mês, e no resto
do país seria nas semanas seguintes, não? Bom, só que a gente já está falando de quê? De junho, julho, não? Qual a solução para isso? Não? O que dizem as autoridades de saúde, não? O que vocês acham? O que a gente deveria privilegiar? Enfim, o que a gente deve fazer? Não? E aí, Matheus, como estamos aí com os comentários? Bom, a gente tem aqui já alguns. Uhum. No caso, a Sara Rocha Gomes já escreveu aqui dizendo de que o isolamento deve acabar quando tivermos leitos suficientes, visto que os pacientes em algumas regiões já estão sendo transferidos. Sim. A questão dos leitos, eu acho que é a grande questão, né? Porque algumas pessoas podem argumentar que, enfim, a maioria das pessoas acaba sendo até assintomática enfim, nem precisa de internação, mas o fato é que 20% em média dos contaminados precisam de internação e uma parcela disso precisa de UTI. E a gente está vendo aqui os leitos aqui, por exemplo, em São Paulo, que é o epicentro da doença aqui no Brasil, né, a gente já começa a ver os hospitais públicos ficando sobrecarregados. Né? O Emílio Ribas mesmo, ontem, que é o hospital de referência de doenças infecto-contagiosas aqui na capital, ontem ele declarou que 100% dos leitos dedicados à Covid-19 já estão ocupados. Né? A grande dúvida, portanto, é como que a gente faz esse movimento sem destruir o sistema de saúde, né, Márcio? Que, aliás, é o que a gente vê lá em Nova York, por exemplo. Né? As pessoas estão morrendo porque, enfim, não é possível ter atendimento, não tem como entrar no hospital, né? Exatamente. Bom, aqui o Denis Castro, ele acredita de que o isolamento ele sim possa terminar assim que acabar o inverno. Mas, enfim, é isso porque nesse momento, como ele mesmo fala, as doenças respiratórias vão estar mais brandas. Mas, mesmo assim, como o próprio Denis falou aqui, primavera é melhor que a gente ainda trabalhe com máscaras, para evitar qualquer tipo de coisa, né? Como uma segunda onda da doença, de certa forma. Essa também é outra grande preocupação, né? Uma segunda onda, né? Os países que estão já começando a se estabilizar, bom, a China já se estabilizou há um tempo, não? Mas hoje a gente começa a ver Itália e Espanha se estabilizando e eles começam a questionar como fazer essa volta, não? Uma volta que teria que ser parcial, mas todo mundo que voltasse vai precisar trabalhar com máscara, com regras de distanciamento, né? O Denis falou uma coisa muito interessante aí, que é com relação ao inverno, né? Na verdade, agora a gente acabou de entrar no outono e se vocês observem o gráfico, esse aqui é um gráfico de 2017, que de uma maneira geral, se comporta desse jeito, a contaminação de doenças respiratórias aqui em São Paulo, né? Então a gente está entrando em outono, aí começa a subir forte, né, junto com o outono, não? E o pico, ele coincide justamente com o final do outono. O Denis falou até o final do inverno. No final do inverno a gente já está falando, portanto, de setembro praticamente, não? Claro que até lá isso daí realmente já deve estar mais tranquilo, não? A gente espera, né? Mas a grande questão aí, que eu até coloco para vocês, é como que seria essa volta parcial e com segurança, não? A questão das máscaras, como o Denis disse, certamente, não? Agora a gente tem o José Nascimento dizendo de que a gente acho que pensa muito só nas cidades grandes, como São Paulo, no nosso caso. E por conta disso mesmo a gente tem que continuar assim com o isolamento para que a gente freie a propagação da doença. Porque tudo bem, aqui nas cidades grandes sim, está bem ruim, e tá esse negócio, já está o isolamento social, está sendo um pouco mais controlado, mas enfim, ainda com os casos propagando. Mas aí o que o Nascimento coloca? Imagina quando isso chegar assim, com maior intensidade nas cidadezinhas do interior, em que o acesso à informação é muito pior e a saúde é pior também. Ou seja, pensando nos outros, assim, pensando especificamente nesses lugares mais periféricos, esse é um motivo maior para que a gente continue com o isolamento. Até quando? Bom, essa é a grande questão, né? O Nascimento ele coloca uma questão bastante importante, não? A gente realmente se preocupa bastante, fala bastante das cidades grandes, inclusive pelo volume populacional, não? Agora São Paulo e Rio começam a sofrer porque a doença ela saiu já das zonas ricas, por onde ela entrou, importada, não? E começa a chegar, por exemplo, nas comunidades, nas favelas, não? Que é um negócio dramático, porque lá as pessoas elas vivem famílias grandes em 1, 2 cômodos e o contágio aí tende a ser muito maior. Mas o Nascimento ele traz um ponto muito importante, né? Aqui, por mais que tenha muita gente aqui em São Paulo, no Rio, enfim, em Belo Horizonte,
também tem uma infraestrutura hospitalar muito mais desenvolvida, né? Se você vai para o interior, mesmo o interior de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, não, existem cidades com um sistema de saúde precário, não, com pouquíssimos ou nenhum leito de UTI. Não. Como que fica nessa situação? Né? Aí o negócio vai ficar muito complicado não, para fazer esse tipo de controle. Não. O Hermes Assunção entrou agora no chat e ele fala de um cenário que é muito triste, né, aqui na cidade de São Paulo, que é você ir para o aeroporto de Guarulhos e ver como é que está a situação lá, né, e tá absolutamente vazio, é o oposto de como esse lugar, sabe, como ele deveria ser, como é o normal dele. E, claro, é ruim para quem trabalha e sabe, conhece como ele é, como o Hermes comenta aqui. Mas, infelizmente, é mais importante que a gente se proteja nesse momento, como ele coloca também. Pois é, existem alguns lugares, né, muito bem colocado, Hermes, não, que realmente eles são muito emblemáticos, não, os aeroportos não, de Guarulhos ou aqui de Congonhas, né, eu acho que do ponto de vista de lotação, não de volume de passageiros, porque enfim é um aeroporto menor, mas do ponto de vista de lotação por metro quadrado, Congonhas é uma coisa surreal, não? Congonhas, o Santos Dumont lá no Rio, não, são aeroportos muito cheios, né, e você vê hoje, enfim, os aeroportos vazios, mesmo porque a maioria dos voos foi cancelado, não, as companhias aéreas aí estão entre as empresas mais impactadas por essa pandemia. Não? E isso é emblemático. Não? As pessoas, enfim, as pessoas têm medo. Não? As pessoas têm medo de se contaminar, em primeiro lugar. É uma doença aí que não é só uma gripe, não, ela realmente... saiu, inclusive, na semana passada já um dado não, que esses 2 meses de Covid-19 aqui no Brasil, elas mataram mais que 10 anos de H1N1 no país, não? Então é uma situação dramática e as pessoas estão com medo, não? Sim. E, enfim, sem falar as regras de isolamento, né? Não, assim, mais que dramático, acho que você vê um lugar como Congonhas, Guarulhos e até, né, principalmente a Paulista, é uma cena um tanto mórbida até. Assim, a gente vê, não, assim, agora até, a gente vai ver logo na sequência, no outro assunto, não? Que algumas pessoas estão... furando já o bloqueio, né? Mas no começo aqui, essa foto da Paulista, por exemplo, né? Isso aqui não foi uma foto do um domingo com a Paulista fechada por lazeres, que foi uma foto durante a semana, né? Então realmente parece aqueles filmes de ficção científica com um futuro meio distópico, né? O dia que a Terra parou, né? Estamos nessa situação aí, né? Mais os comentários aqui. A Sara, ela volta mais uma vez aqui no chat e fala que a solução seria criar novos leitos e treinar novos profissionais. Sim. O Hospital de São Paulo tem 70% dos leitos de UTIs ocupados e o Emílio Ribas está em 100%. 100%, o Emílio Ribas já bateu 100%. Formar novos leitos é essencial, né? Tudo leva a crer que a gente vai ter o governo paulista, inclusive, só para ficar no exemplo aqui da Sara, né, o Emílio Ribas e o Hospital São Paulo, não? Os leitos começam a ficar lotados, não? Então, como a gente não tem condições de construir um hospital inteiro, não, em curtíssimo tempo, nós vamos começar a usar os hospitais de campanha, né? Do Pacaembu e do Anhembi aqui, que juntos eles somaram 900 leitos, se não me engano, né? 200 no Pacaembu, no estado do Pacaembu e 700 lá no Anhembi. Eles já começam a receber pacientes, inclusive na semana passada já teve a primeira morte lá no hospital do Pacaembu, né? Os leitos são necessários, né? A gente precisa realmente disso daí, mas a gente precisa, por outro lado, também diminuir a quantidade, a carga, né, de pessoas entrando, porque nessa doença particularmente, não, a pessoa que vai tanto para a enfermaria quanto para a UTI, ela fica no mínimo 14 dias lá. Alguns pacientes ficam 21, 23 dias, então... Além do volume de pessoas, a rotatividade ela é muito baixa, não? Isso é uma coisa, é um agravante, não? Sim. Não só isso, mas eu até fico pensando, porque na Itália eles chegaram a utilizar, e estão utilizando ainda, estudantes de medicina, né? Tipo, do último ano, como, enfim, para aumentar o pessoal também no combate. Anteciparam a formatura, bem lembrado. Sim, né? Aqui eu acho que... Você acha que isso é uma possibilidade? Você acha que eles podem fazer isso também? Não sei, eu acho que sim. Na verdade, nós temos já aparentemente 12 profissionais de saúde já morreram, né, de Covid-19 aqui no Brasil. Sim. E esse pessoal da linha de frente, eles acabam sendo muito afetados pela doença, não? E isso é uma coisa que nós vimos muito, por exemplo, na Itália, que foi o primeiro país que a Covid-19 bateu com muita força depois da China, não? E acabou passando a China com
com muita tranquilidade, né? Muitos pacientes de saúde lá na Itália acabaram morrendo, eles começaram a ter uma crise de profissionais de saúde, né? E nessa hora não é quase um esforço de guerra, não sei como fazer, o que vai acontecer, se vamos antecipar também as formaturas dos profissionais de saúde aqui no Brasil, né? Sim. Bom, a gente tem aqui um longo comentário do Paulo César Martim Guimarães. Vou tentar resumir da melhor forma aqui, Paulo, mas vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, então, primeiramente, bom dia. E aqui ele diz como que ele coloca. Ele acredita que tudo tem que ser resolvido com bom senso e diálogo. Assim, a comunicação na situação em que estamos é fundamental, essencial, crucial para resolvermos esse problema. E evitar, assim, escutarmos pessoas auto-intituladas os donos da verdade, digamos assim. Muito bem colocado. O dono da verdade é um perigo, né? Sim, ele ressalta aqui de como a gente tem que equilibrar sempre o lado da doença e da saúde, mas também pensar na economia e do lado social também. Uhum. Então, sim, a gente precisa ver liberações e, paulatinamente, as pessoas precisam voltar a trabalhar. E o pessoal que é grupo de risco, assim, ou melhor, que não é grupo de risco, que no caso são os mais jovens, como ele coloca aqui, o Paulo, elas têm que se tornar imunes. Como? Eu não sei, mas elas têm que se tornar imunes. É como ele coloca aqui. E, assim, o pessoal que é grupo de risco, eles estão sofrendo muito. Como o próprio Paulo César aqui, ele está em confinamento desde 17 de março e não há nenhuma informação de quando eles vão poder voltar às ruas, né? Então ele termina questionando aqui, cadê as previsões do Ministério da Saúde, as pesquisas, as estatísticas? Assim, não dá pra ninguém. O Paulo, não sei, você não disse se você faz parte do grupo de risco, não, mas... Ele faz. Ele faz parte do grupo de risco. Realmente, isso daí é um negócio dramático, não? Quem é do grupo de risco, acho que isso não tem nenhum questionamento, né? Precisa realmente se preservar, porque, enfim, a doença ela fica muito mais agressiva, inclusive do ponto de vista de letalidade. Então, esse pessoal não tem nem grupo de risco, entenda-se idade e algumas doenças pré-existentes, não. Mas as pessoas estão entrando a gente vai ver na sequência aqui no nosso próximo assunto, né, que as pessoas começam, inclusive, a abandonar o distanciamento social voluntário, porque justamente elas não conseguem ver uma perspectiva, não. A verdade é, como eu disse agora há pouco, não, ninguém tem certeza de nada, não. Cada país tem uma dinâmica particular da doença. A única coisa que a gente sabe é que realmente, no momento em que se afrouxa o distanciamento, a situação se agrava muito rapidamente. É o que a gente viu, por exemplo, na Turquia, que estava com um isolamento parecido com o que nós temos hoje, e passou para o chamado isolamento vertical, né, em que só o grupo de risco ficou isolado, e os números explodiram imediatamente, não? Então é um dilema em que nós não temos informação, e as informações que elas existem, elas acabam sendo transversadas, existem informações conflitantes, não sabemos exatamente em quem confiar, em quem olhar. Eu acho que nessas horas realmente a gente precisa se fiar nos números de quem está na nossa frente, como eu falei, esses países aí, não? E confiar na ciência, não? É dramática a situação, assim, quem disser que não é mentira, né? A situação ela é muito dramática do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, né? É por isso que a gente precisa fazer, quando chegar o momento de fazer esse relaxamento, a gente precisa fazer isso com muito critério e muito cuidado, não? Sem afobamento, né? Sim, olha, aqui o Juliano Sanches agora trouxe algo bem inusitado aqui, que eu não esperava ver. Ele fala sobre a existência de biohackers interessados em questionar os protocolos de uso de tecnologias de saúde, com a finalidade de criarem, entre outras coisas, possíveis vacinas. As questões éticas do tratamento alternativo merecem atenção. Pois é um excelente ponto aí, Juliano, né? Qualquer desenvolvimento de medicamentos, vacinas, não, tem protocolos éticos a serem seguidos, não? E entre outros motivos, para que, enfim, essas vacinas, esses medicamentos, quando eles forem para o mercado, eles sejam realmente seguros, mas também porque o processo que se inicia com as pesquisas in vitro, inevitavelmente, uma hora precisa chegar nos testes de seres humanos. A gente vai ver logo na sequência, não? Perdão, já vimos agora, não?
vacinas que já estão, os primeiros protótipos, né, os candidatos, elas estão indo agora para os primeiros testes humanos, mas mesmo assim isso só vai ficar pronto no ano que vem. São muitos meses esses testes, né? E existem aí alguns profissionais, algumas instituições que tentam abreviar aí esse tempo, não? Mas tem uma questão ética delicadíssima aí, né? Você não pode, por exemplo, expor as suas cobaias, não? A um risco elevado, não. Senão, não é assim que as coisas funcionam, é um ponto muito interessante. Sim, ele expande um pouco depois aqui a argumentação dele, baseado no Meyer, que se não me engano aqui ele colocou isso no artigo do Do It Yourself Strategies Against Coronavirus, publicado em 1º de abril de 2020, em que a argumentação é que assim, os hackers eles poderiam, como ele coloca mesmo aqui, democratizar o coronavírus. Ou seja, claro, eles não vão desenvolver uma vacina ou mesmo um remédio, porque eles não têm os recursos técnicos e financeiros para isso, mas eles poderiam dar maior acesso às pessoas para aplicativos assim que contribuam no combate, ou assim nos cuidados também que você tem que ter com o coronavírus, softwares, ferramentas, dados, tudo. Entendi assim. Agora o que quer dizer. Bom, enfim, nesse esforço, toda ajuda é bem-vinda, tá? Se essas pessoas elas estão bem intencionadas e elas usarem material que seja confiável, né? Não gere mais desinformação, né? Que é o que a gente definitivamente não precisa agora. Toda ajuda realmente é bem-vinda, né? É interessante o ponto aí do Juliano, né? Sim. Mais algum ponto aí, Márcio? Passamos para o próximo. O José Nascimento colocou um comentário aqui que ele quer saber como você está vendo e analisa a situação Bolsonaro e o Mandetta. Ele fala, opinião na veia, quero te ouvir se possível. Dedo na ferida dessa pergunta. Eu acho que estamos cambaleantes e a deriva de um líder forte nessa crise grave. Batemos a cabeça com Trump. Uma piada por dia sobre um tema grave. Dedo na ferida mesmo, né, Nascimento? Muita gente achava que o Mandetta ia cair ontem, né? Muita gente achava que ele ia cair no domingo, até depois da entrevista que ele concedeu ao Fantástico, né, que é uma emissora que o Bolsonaro, considera uma arqui-inimiga dele, não? E o Mandetta, como diz na Tropa de Elite, no filme, né, ele pediu para sair, né? Ele fez várias insinuações aí, e às vezes foi bastante até direto quando ele disse em um determinado momento, que acho que foi o ponto mais nevrálgico da entrevista, que as pessoas não sabem se confiam no ministro da Saúde ou no presidente da República, né? Mandetta, como ele disse na entrevista ontem, junto com o secretário da Vigilância Sanitária, que também tinha pedido demissão ontem mesmo, né? Eles estão cansados, não? São 60 dias aí desse conflito, dessa guerra fria entre o ministro da Saúde e o presidente da República, e eu acho que ele chegou num ponto, nessa entrevista no Fantástico no domingo, demonstra que ele chegou num ponto de que ele não tem muito mais nada a perder, não. Ele está realmente provocando a própria demissão, né? A partir do momento que ele disse que não ia se demitir. A questão quem vai entrar, essa talvez seja a grande questão política do momento, né? Quem entraria no lugar do Mandetta, né? Porque, enfim, ele tem feito um trabalho bom, né? O Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho, não? E o medo de muita gente, inclusive de alas do governo mesmo, não? É que entre uma pessoa que coloque tudo isso a perder, não? Aliás, um outro medo é que uma vez que saia o ministro da Saúde, saia todo o primeiro escalão do Ministério junto. O que seria terrível, não, nesse momento em que a gente está se aproximando do pico da doença, não? Como que ficaria? A gente ficaria, enfim, o Ministério da Saúde ficaria quase que sem rumo nesse momento crítico, não? Sim, e o próprio Mandetta já disse de que se ele realmente sair, já está combinado de que é exatamente isso que vai acontecer. Ele não sai sozinho de lá. Ele não vai sair sozinho, né? Mas por outro lado, na entrevista coletiva ontem, ele deixou assim uma porta aberta de que ele estaria disposto a colaborar, a ajudar aí quem quer que seja que entre no lugar dele, né? Enfim, Nascimento, com a sua pergunta dedo na ferida, e como ele mesmo disse, né? Esse é um tema extremamente delicado, não só do ponto de vista político, mas pelo momento que a gente está vivendo na pandemia, não? E
ninguém sabe como e quando vai acontecer essa queda, né? Pode ser a qualquer momento, né? E como disse o secretário da Vigilância Sanitária ontem, o Wanderson, ele disse que a gente não sabe nem como vai ser essa demissão, se vai ser uma conversa direto com o ministro ou se vai vir pelo Twitter, né? É uma situação dramática, né? Para variar. Seguimos no próximo assunto? Vamos lá, os comentários são bons, mas vamos continuar. Mais um então, para a gente dar, já que temos mais um comentário, vamos mais um comentário aí, já que o assunto está rendendo. Aqui a Denise Lassi fala de que é preciso ficar em casa sim, porém o mais importante será que tivéssemos uma única opinião a respeito disso. Concordo, Denise. Vivemos em um país que a guerra pelo poder conflita com o verdadeiro interesse do povo. Então, assim, o que fazemos? Como fazer e como achar uma resposta para saber o que é de fato seguro? Não temos essa direção, o que acaba é um monte de confusão, assim, decisões aleatórias, em um período em que vivemos esse tempo de guerra, uma guerra justamente pelo poder e pela influência em qualquer tipo de campo ou área de conhecimento ou político. É uma pena, a Denise está correta, né? A gente precisa ter uma opinião unificada, né? Porque o que a gente menos precisa agora é uma divisão, né? A gente precisa se unir a toda a sociedade, a gente não pode esperar que o corpo médico, os profissionais de saúde resolvam esse problema, não. Todo mundo está envolvido nesse negócio aí, né? E infelizmente a gente vê essa questão da politização da pandemia. Isso não é uma questão só do Brasil, né? Eu acho que o maior expoente é o Trump, que inclusive ontem ele foi pesadamente criticado por todo tipo de instituição, porque no dia anterior ele cancelou o apoio financeiro de 400 milhões de dólares que os Estados Unidos dá para a Organização Mundial da Saúde todo ano, né? Acusando a OMS de ter sido lenta e que estaria trabalhando para Pequim, né? E sim, é verdade, a OMS ela demorou muito para declarar uma pandemia, tá? Mas o fato é que desde então, né, desde fevereiro, quando ela finalmente resolveu fazer isso, ela tem feito um bom trabalho. E a gente precisa da OMS mais do que nunca nesse momento. E não só por causa do Covid, não, mas, enfim, todos os outros trabalhos que a OMS realiza. Então, ver essa posição do Trump nesse momento é uma coisa super delicada, não? Eu concordo com a Denise, né? Lamentável também. Pois é. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Bom, pessoal, ontem o Supremo Tribunal Federal ele confirmou por unanimidade, aliás, que os governadores e os prefeitos eles podem tomar medidas para restringir a movimentação das pessoas nos seus territórios, né? O governo, como se sabe, o governo federal, não, ele quer flexibilizar isso o quanto antes, não. Então, eu queria saber qual que é a opinião de vocês para agora, né? A gente deve continuar, até é uma sequência da nossa conversa anterior, mas aqui entra um outro tema, tá? Que é a questão de como a tecnologia pode ajudar os governos a identificar se existem aglomerações, não? E que medidas os governos podem tomar aí a partir disso, tá? Nesse cenário, a tecnologia ela realmente traz informações muito importantes que ajudam na tomada de decisões. E uma delas veio das operadoras de telefonia celular. Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, por exemplo, é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Não dá para ver que a situação de aglomeração ela fica mais grave no centro do Rio e na zona sul da cidade, aqui é onde está vermelho ali, e laranja, não? Isso é feito a partir da triangulação das estações radiobásicas, enfim, as antenas dos celulares, não? As operadoras elas conseguem saber se a população ela está em casa, né? Isso é feito combinando com um lugar em que o telefone fica parado durante a madrugada, que supostamente é a residência da pessoa, né? Se o telefone durante o dia se afasta muito desse ponto da residência, indica que existe uma movimentação, né? E dessa forma, também é possível saber se há muitos celulares juntos em um local que não seja suas residências, o que indicaria uma aglomeração, né? Nesse outro gráfico que vocês estão vendo aqui, na verdade vários gráficos, né, do Google, o Google e a Apple também estão oferecendo essas informações, mas no caso deles é a partir do GPS dos aparelhos, né? Isso daqui que vocês estão vendo é uma parcial do relatório do Google para o Brasil, né, nas últimas 3 semanas, né? Os gráficos de cima, né, os 3 gráficos de cima, eles mostram que se as pessoas estão indo menos, por exemplo, por varejo e para locais de recreação. Então vocês observam que há 3 semanas tinha uma queda no Brasil de 71% das movimentações nesses lugares. Na semana passada já tinha caído para 59% a redução, né? Então as pessoas estão se mexendo mais, não?
Os de baixo são a presença nas residências. E aí, nesse caso, quanto maior o número positivo, melhor, porque as pessoas estão ficando mais em casa, né? Então, como vocês podem ver, por esses dados do Google, né, os brasileiros eles estão abandonando o distanciamento social voluntário, né? As duas tecnologias elas não comprometem a privacidade dos cidadãos, porque ninguém é identificado, não. São apenas dados consolidados por região, né? Isso até mesmo respeita a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que deveria entrar em vigor, aliás, agora em agosto, mas deve ser postergado por causa da pandemia, né? Então eu queria saber o seguinte, vocês acham que essas tecnologias, elas invadem a nossa privacidade? Não? A nossa privacidade está sendo prejudicada nesse sentido? Não? O governo federal ele acha que sim, por isso inclusive ele é contra o uso disso daí, não? Os governadores são a favor, de novo, a gente tem esse embate, aí, como a Denise falou, né, que existe aí esse embate, essa luta de forças. Não? Aliás, o governador de São Paulo ele quer usar esses dados para tomar as decisões, porque a gente está vendo aqui realmente os leitos ficando muito lotados. Não? E o governador de São Paulo, Dória, ele chegou até a ameaçar na semana passada um confinamento aqui, decretar confinamento, que é o que a gente vê em 32 países lá na Europa, né? Que as pessoas aí elas têm uma liberdade realmente muito mais restrita, inclusive com ameaça de multa e até de prisão, né? Será que isso é um exagero? Será que ele pode fazer isso daí? Não? Então, na opinião de vocês, não? Quais medidas seriam razoáveis nesse sentido? Né? A questão do uso da tecnologia, ela é uma coisa permitida? Isso é invasão de privacidade? O que vocês acham? Bom, por enquanto a Patrícia Volpe, ela fala aqui de que posições diferentes são esperadas. A questão é o comprometimento com a postura pública unificada. Ou seja, isso que acaba gerando a insegurança. Justamente meio essa polarização, não é? Então, assim, você vê, ok, eu penso de uma forma, mas o outro pensa desse jeito, e aí eles vão para as redes sociais, e isso gera um embate. O que aumenta, acho que de certa forma, um sentimento de desespero nas pessoas. Exato, né? A gente está vivendo aí esse conflito permanente entre, inclusive, os diferentes atores do governo, não? Isso aumenta ainda mais a insegurança das pessoas, não? E nós precisamos de segurança até mesmo para manter a nossa saúde mental, não? Sim. A gente começa a ver as pessoas ficando realmente desequilibradas dentro de casa porque elas não sabem para onde seguir, não? Mas isso é essencial, assim, não é um ponto que a gente pode ignorar simplesmente, como a Patrícia falou também. Comprometimento é o que a gente precisa agora, e não só isso, mas união também. Muito bem colocado, Patrícia, é isso mesmo, né? A Adriana Chanella colocou uma pergunta aqui, Uhum. e a pergunta é o que será feito com esses dados? Assim, os cidadãos serão orientados, mas existe a política de cada um faz pelo viés político que quer. Claro, pois é, essa é uma boa pergunta, Adriana. Os dados, eles, como eu estava explicando, eles são anônimos, né? A gente não sabe, nem as operadoras de telefonia, nem o Google, nem a Apple, eles indicam quem é que está em cada lugar, são relatórios de movimentação e criam aquelas manchas, não? É claro que informação é poder, né? Como diz o ditado, não? Cada um vai poder usar essa informação como quiser, não? Mas a princípio, por exemplo, isso daí é uma informação super importante para que os governos consigam identificar não só se a população está cumprindo aí o isolamento, não, ou onde os problemas estão ou maiores estão acontecendo, né, em que parte da cidade existe essas aglomerações, não, em que tipo de estabelecimento as pessoas estão realizando essas aglomerações, não? E dessa maneira até questões como, por exemplo, orientação, né? A gente vê aqui em São Paulo mesmo, não? Em vários lugares do Brasil, inclusive, mas aqui em São Paulo, nas regiões mais populares, não? Os carros de som que ficam nas regiões que estão desrespeitando o isolamento, os carros de som que são meios de comunicação bastante populares e eficientes nessas regiões, não? Agora, até se um governo como aqui o Dória quiser endurecer, não, e eu não sei nem se isso, espero que a gente não chegue nesse ponto, porque isso é uma coisa bem complicada, não, ele está ameaçando a questão de usar até voz de prisão, não, tudo isso
Os dados eles são importantes para tomar essas decisões, né? Ainda um pouco nisso com Dória, a Lúcia Marli apareceu aqui e, segundo ela, ele não pode fazer isso, porque ela fala da Constituição que garante o direito de ir e vir do cidadão. Ele teria que ter feito uma lei antes que ele pudesse dizer isso, né? Antes de que ele falasse, ok, agora vamos ficar no confinamento. Não, teria que ter feito uma lei. O Dória não pode sair por aí obrigando as pessoas, isso é contra a lei, não importa se ele é governador. Isso que a Lúcia diz. A Constituição ela garante o direito de ir e vir, certamente, não, e na verdade não existe nenhuma lei que consegue se sobrepor à Constituição, né, muito menos uma lei estadual, né. O confinamento, se ele quisesse ir partir para essa linha, não, ele teria que usar outros mecanismos aí, não, e mecanismos inclusive de combate a pandemias, não temos no Brasil um histórico, não, um precedente, como dizem, não, nesse sentido. É por isso que essa situação realmente é muito delicada, não. Agora, o que fazer, não, se a população ela continua desrespeitando o isolamento voluntário, não? A gente está vendo aí, os dados do Google deixam isso muito claro, não, como que os números vêm caindo semana a semana aqui no Brasil, né? Aliás, esses relatórios do Google eles são públicos, não, qualquer pessoa pode acessar e são bem interessantes, quem consegue ver inclusive por estado como é que está assim, em diferentes segmentos, né? Eu só usei 2 gráficos aqui, varejo e residências, mas a gente consegue ver parques, locais de trabalho e várias outras coisas, né? O José Adriano Gonçalves de Araújo diz que ele acredita que sim, existe um exagero desnecessário em alguns casos e onde realmente precisa ter uma atenção melhor, isso não é feito bem o suficiente, né? Onde é necessário um melhor controle ainda não tem o suficiente. E como exemplo ele dá a Cracolândia. Pois é, não, o que a gente vê, e aliás isso é o José, né? José Adriano, sim. José Adriano é um ponto muito interessante, José, porque o grande medo, não, é o que, na verdade, o que começa a acontecer agora, né? As regiões mais pobres, não, que como a gente falou agora há pouco, existem aglomerações naturais, as pessoas moram em ambientes muito pequenos, não. O medo é que a doença chegue aí, porque aí realmente o negócio tem um seríssimo risco de explodir, não. Singapura, inclusive, que é um país que é tido como exemplo, não, era tido como exemplo, não, ele observa agora uma explosão de casos, não, em áreas que são dormitórios profissionais, não, de trabalhadores, e aí por quê? Porque são 12 pessoas morando dentro de um quarto, né, no dormitório, né? Então esse é o grande problema, né? Mais algum aí, Mar? Bom, aqui a gente tem o Denis Castro agora, dizendo de que a pergunta é se temos a sensibilidade de entender num cenário de liberação, onde na primeira semana todos seguem a cartilha, mas depois... opa, vem mais um comentário, vamos fugir um negócio aqui. Um começa a comentar com o outro e todo o investimento para ficar em casa. E tudo isso vai para baixo. Ou vai pela dor ou vai pelo desespero. Então, segundo ele, sim, tem que ser feito. E é normal isso, né, Denis? Porque no começo, isso é o que se observa não só no Brasil, em todos os países. No começo as pessoas se sensibilizam e elas querem até colaborar e colaboram, mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas começam a ficar angustiadas dentro de casa, né? E aí o esforço inicial ele começa a fraquejar, né? E é aí que a porca torce o rabo, como dizem, né? Sim, ele fala aqui de uma festa também, ele até coloca um link agora de uma festa que transmitiu o coronavírus para 30 pessoas e pode contaminar milhares em Porto Velho. Exatamente numa cidade onde o coronavírus estava sob controle e o número de casos era o menor do país. Pois é. Então, de novo, assim, o erro aqui foi da própria população, falta de conscientização. Falta de conscientização, o pessoal simplesmente não aguenta mais, não, e, enfim, libera geral. Pois é. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. O Covid-19 ele tem esse enorme impacto social que a gente está vendo, né, e impacto na economia, não. Mas tem um grupo também específico que está sofrendo demais, que são os estudantes, não. E dentro do grupo de estudantes tem um que sofre ainda mais, que são aqueles estudantes que nesse ano eles, em tese, né, pretendem ainda prestar os vestibulares e o Enem, né? E certamente esses estudantes eles estão sendo muito prejudicados em um momento absolutamente crítico da vida, né?
que a gente pode fazer nessa situação, né? Será que a gente faz o quê? A gente cancela as provas, não? A gente posterga as provas, enfim. O que a gente pode fazer nesse momento, né? Por enquanto, as datas dos exames do fim de ano estão mantidas, né? O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, ele vai acontecer nos dias 1 e 8 de novembro. E sem dúvida, todos os alunos estão tendo uma preparação prejudicada, né? Sem falar na enorme angústia, né, que essa incerteza provoca. Nossa, e como? Porque a prova em si já gera uma imensa angústia. Exatamente. E aí agora né? você tem isso. E tem ainda um outro fator, né, que o abismo social do Brasil ele aparece com mais força nesse momento. Né? Os alunos de algumas escolas particulares estão tendo aula à distância pela internet, mas nem todas as escolas conseguiram se adaptar para oferecer isso. Né? As redes públicas de ensino estão paradas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a rede estadual, as aulas estão suspensas desde o dia 23 de março. E ainda o fato de que muitos alunos simplesmente não têm celular, não têm computador em casa, não têm nem internet. Né? Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2018, 33% dos lares brasileiros não tinham acesso à rede. Né? E evidentemente a disputa aí no vestibular, no Enem, né, que já é desigual, fica ainda pior. Né? Tem como resolver isso? Não? Ou seja, o que fazer nesse caso? Né? A gente vai postergar o Enem e aí alterar todo o calendário do ano seguinte das universidades, não entrantes, a gente cancela a prova, enfim, o que fazer? Não? Como a gente pode ajudar esses alunos? Não? O que você gostaria de fazer se você fosse um aluno, ou enfim, se você fosse pai de um aluno que vai prestar os vestibulares? Não? É uma situação super delicada, não? E mais uma situação delicada que esse vírus não coloca pra gente, não? O que fazer, não? Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui, vou esperar que venham vários comentários. Enquanto isso, eu gostaria de destacar um pedido aqui no chat feito pela Lúcia Marli Souza, em que ela gostaria assim que você mandasse pro e-mail de cada um aqui, assim, de todos que estiverem interessados, claro, os gráficos que você tem mostrando aqui. Eu vi aqui o pessoal comentando também, falando de que é muito legal, muito boa dica, e a Lúcia fala, posso mandar, seria bem legal, assim, é uma excelente informação. É bom que você mostre isso aqui. Posso mandar sim, pessoal. Se vocês quiserem, deixem um comentário aí com um e-mail de vocês, tá? Que vocês quiserem, eu posso encaminhar as artes aí, né? Inclusive de semanas anteriores. Aí. Esses gráficos são gráficos sempre com dados oficiais, tá? Eu posso com prazer. Deixem no comentário, manifestem o interesse de vocês e o e-mail para onde vocês gostariam de receber essas informações. Né? A Patrícia Volpe fala, ela está curiosa e pensa, putz, agora assim, com tantas pessoas sendo impactadas com o coronavírus, assim, inclusive jovens, será que a busca e a procura, né, por cursos de saúde como medicina, por exemplo, será que isso vai aumentar? Será que as pessoas vão estar mais interessadas em entrar nessa luta? É uma boa pergunta, Patrícia. Não? Boa pergunta. Não? Sem dúvida nenhuma, essa crise, essa pandemia escancarou no mundo a importância dos profissionais de saúde, não? E a carência que nós temos disso. A própria OMS, olha só que coisa incrível, não? Como são as coisas, né? O mundo dá voltas, como dizem. Há 2 anos a OMS ela levantou a possibilidade de que o mundo poderia ter em algum momento uma grave pandemia e que seria necessário ter um exército de saúde, digamos assim, de profissionais de saúde de prontidão para entrar em ação caso isso acontecesse. Não? Bom, esse exército nunca foi consolidado não? E agora nós estamos passando por essa situação de carência de mão de obra de saúde. Não? É possível sim, nessas horas muitas pessoas se sensibilizam para querer ajudar. A gente vê inclusive muitos voluntários hoje, não? Até de pessoas que não são da área da saúde se oferecendo, ou então fazendo coisas para ajudar os profissionais de saúde, não? Pessoas produzindo máscaras. Aqui mesmo no Jornal da Live a gente viu várias iniciativas de empresários dos mais diferentes setores produzindo equipamentos de proteção individual para doação. A gente viu empresas produzindo material de limpeza, álcool em gel para doação. Então é possível sim que a gente observe nos próximos anos um crescimento na busca pelos cursos de saúde. Boa pergunta. A Adriana Chalela fala aqui de um cenário que ela mesma considera utópico, em que representantes de alunos
junto dos políticos, né, eu acredito que com um apoio dos políticos financeiro e técnico, eles poderiam ir nas periferias, assim, ou entrar no mínimo em contato com as periferias pela internet, assim, via internet, como nos Estados Unidos, assim, e ir até lá, esses lugares, assim, com casos, com vans que levam esse pessoal, levam estudantes para ajudarem o pessoal e a tratarem eles lá mesmo. E, claro, seria muito bom, mas o que você acha? Será que é tão utópico assim? Não acho que seja tão utópico não, Adriana. Tá? Na verdade, aqui mesmo em São Paulo, o governo estadual ele tem feito alguns acordos interessantes. Por exemplo, as operadoras de telefonia não cobrariam o acesso de dados para os alunos que estivessem acessando o material escolar, né? Então não consumiria a franquia de dados dessas pessoas. Também uma coisa que está sendo preparado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei, talvez em outras regiões do país também, mas esses dois eu sei que já está sendo feito, transmissão de aulas pela televisão, que é uma coisa mais simples. A televisão sim, acho que é uma coisa totalmente universalizada, aliás é o eletrodoméstico mais universal, mais presente nos lares brasileiros, mais até do que geladeira, acredite se quiser, a televisão está muito presente. E não é uma coisa nova, né? Nos anos 70 surgiu a iniciativa do telecurso, né? Que eram particularmente a Fundação Padre Anchieta aqui de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho, não, eles criavam esses programas que tinham as fascículos e tal. Eu acho que nós precisamos encontrar maneiras criativas, sim, bem colocado, tá? Junto com o pessoal da área de educação, podem ser até estudantes, assim como na área de saúde, os estudantes da área de saúde estão sendo chamados a colaborar nesse momento. Os estudantes da área de educação também poderiam colaborar, inclusive com ideias, mas também com mão de obra, junto com empresas, tá? E junto com o governo. Eu acho que é necessário, é fundamental, é essencial esse mutirão, né? Uma vez mais, o vírus nos coloca a exigência, a necessidade da sociedade inteira se unir para resolver os problemas, né? O Denis aqui sugere uma metáfora pra gente. Na cena da queima dos livros em Indiana Jones e a Última Cruzada, ele mostra como estávamos dispersos nos cuidados pessoais e ambientais e agora precisamos reaprender com os grandes mestres do saber ao invés de pseudo-líderes. O Denis, como sempre, com uma referência aqui. Sempre trazendo uma referência lúdica, não? Essa é uma característica do nosso amigo Denis Castro, não? É verdade, não? A liderança, não? A gente está disperso, não? A gente precisa reunificar, não? Reagrupar, como dizem até os militares, não? Reagrupar para... Nós temos um inimigo comum, né? E esse inimigo não é uma ou outra vertente política, não é... O inimigo comum é o vírus, né? É isso que está colocando o mundo de joelhos, não é mesmo? Aqueles que resistem e aceitar essa situação, uma hora o vírus acaba se impondo, né? E a união é a única coisa que pode nos ajudar a sair mais rapidamente e de uma maneira menos dolorosa dessa situação. A Adriana do Amaral fala de que a bolsa de médico residente, após os 9 até 10 anos de estudo, é de R$3.000, trabalhando nos finais de semana e muitas vezes se virando 48 horas, sem folga. Lembrando que eles são a infantaria, a linha de frente da ação ao paciente. Adriana, é verdade, não? Isso escancara de novo, né, os problemas sociais do nosso país, né? Profissionais essenciais aí para a sociedade são, infelizmente, muito mal remunerados no nosso país, não? Os profissionais de saúde, a área de educação, enfim, são áreas críticas, não, para a sociedade que a remuneração é muito baixa. Isso acaba desestimulando as pessoas a seguir essas carreiras, não? E sendo que, na verdade, a gente precisa fazer o contrário, não? Aliás, de novo, né, a pandemia está escancarando essas necessidades, não? Como dizem lá no Rio de Janeiro, estão sambando na cara da sociedade com isso daí, não? O vírus está sambando na nossa cara, não? Sim. A Ana Lúcia Garcia traz aqui um comentário curto, mas preciso. Os professores precisam ser capacitados urgentemente para o EAD. Isso é verdade. É verdade, né? Os professores, eles precisam disso daí. Eu, como professor, e tenho trabalhado bastante com transformação digital nessas últimas semanas aí, junto com as universidades que eu dou aula, não?
Eu tenho o privilégio aí de estar dando aula em excelentes universidades de ponta, então o trabalho acaba fluindo mais facilmente, não? Apoio tecnológico da coordenação, enfim, a instituição apoia, não? Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim na maioria das instituições de ensino do país, não? E os professores não têm a capacitação, né? Esse negócio foi jogado, de repente, no colo dos professores e, enfim, eles não sabem para onde ir, não? Sim, justamente, falta de capacitação e também falta de verba, equipamento. É bem mais complicado do que parece mesmo. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que estamos dando o nosso tempo, não? Vamos lá. Pessoal, futebol, não? Olha só, né? Paixão do brasileiro, né? Quando que essa paixão do brasileiro vai voltar, né? Será que dá para voltar de algum jeito, não? De novo, né? A edição hoje foi como nós vamos voltar à nossa vida, não? E no caso do futebol, né? Os esportes como um todo, mas o futebol particularmente, o que você acha, né? Você está sentindo falta, aliás, dos jogos do seu time de coração, né? A situação dos clubes também não está nada fácil, gente. Sem jogos eles não estão tendo, aliás, as receitas vindas dos estados, né? Além disso, as emissoras de TV estão negociando para não pagar os direitos de transmissão, porque, enfim, não está transmitindo nada, né? A CBF e os clubes já haviam determinado que as atividades do futebol brasileiro voltariam no dia 21 de abril. Mas é pouquíssimo provável que isso seja possível, né? 21 de abril, semana que vem, né? Pois é. Pois o pico do contágio está muito longe de acontecer em qualquer lugar do país, né? Por isso, inclusive, muitos clubes eles anteciparam as férias dos jogadores, né? Os clubes menores, inclusive, estão simplesmente tendo que dispensar os seus elencos, o que é uma tristeza, né? Então, o mundo do esporte ele faz as mesmas perguntas de todo mundo, né? Quando voltar, né? E como, né? É possível que voltem a treinar de uma maneira isolada, pelo menos, para pelo menos manter o condicionamento físico? Não? Será que dá para fazer isso? Não? Mas e os jogos? Não? Cogita-se, inclusive, a possibilidade do Brasileirão ele ser inteiro disputado aqui no estado de São Paulo, porque, enfim, tem uma maior quantidade de bons estádios, não? E dessa maneira ia eliminar a necessidade de viagens aéreas dos clubes, não? Dos atletas e da comissão. Aconteceria também de uma maneira mais condensada, né, em um outro formato para diminuir a duração da competição, né? Claro, né, e os jogos seriam sem torcida, não? Mas aí a pergunta, né, será que isso vale a pena? Não? E tem outra coisa, não? Ok que seja sem torcida, mas como que fica a saúde dos jogadores, não? Da comissão técnica, dos árbitros, enfim, todos os outros profissionais que estão envolvidos no futebol, não? Se não for assim, né, a gente vai continuar, será que dá para continuar vivendo de reprises de grandes jogos, né? Globo, Sport TV tem reprisado aí, né? Sim. E aliás, teve quando reprisaram agora aí a final da Copa de 2002, né, quando o Brasil ganhou da Alemanha, né, e não perdeu, quando o Brasil ganhou da Alemanha, teve uma audiência bastante interessante. Tem agora a possibilidade de reprisar todos os jogos da Copa de 70, inclusive atualizando a narração com os narradores atuais. São ideias aí que as emissoras estão tendo para pelo menos trazer um pouco de futebol para as pessoas, mas tem a questão dos clubes, né? Como é que ficam os clubes? Né? Bom, vai todo mundo quebrar também, igual outras empresas que a gente está vendo por aí, né? Possivelmente. Né? E aí, o que temos aí? Olha, o pessoal aqui bem antifutebolístico aqui nos comentários, bem diferenciado. Por exemplo, o José Nascimento diz, futebol não sinto falta, confesso. Reinvenção também no mundo da bola, e se depende da Adriana Chalela, por ela acaba. Nossa. E a Lúcia Marli Souza que diz que sem torcida não tem graça. Assim, isso é um bom ponto mesmo, mas não tem graça e a agora. Questão da grana, né? Porque enfim, a torcida significa dinheiro entrando, né? Mas enfim, é um bom ponto. Assim, ela conclui aqui dizendo de que o espetáculo quem faz é a torcida. Verdade, né? Isso é verdade, né? Um jogo sem torcida parece e de fato falta alguma coisa, né? Sim, muito esquisito. Quando os clubes, por exemplo, são punidos por conta, não sei, talvez de uma questão de violência, né? Questão de violência, que geralmente é a torcida que traz também, né? Ironicamente, mas um jogo vazio é sempre uma sensação muito, muito estranha que dá assim, de assistir. É muito estranho quando eles marcam um gol e começam a correr pelo estádio e se abraçar. Sem nenhum barulho, né? Sem nenhum barulho. As arquibancadas vazias ao entorno. Assim, é uma cena bizarra. É engraçado que você ouve a comemoração dos jogadores aí, né? Sim. Mas
Pois é. Parece que o pessoal, então, aqui, pelo menos aqui que acompanha o Jornal da Live, não curte muito futebol, pelo que eu tô vendo, né? Pelo menos dos que estão aqui conosco hoje, não muito. Eu pessoalmente também não sou muito de futebol. Então eu entendo como é que entendo o lado do pessoal aqui. Mas a questão do mundo do esporte também está sendo impactado, né? A gente não pode deixar de citar a Olimpíada de Tóquio, né? Que aconteceria agora, né? E o Comitê Olímpico Internacional tentou segurar até o último momento, até onde dava, não? Para que acontecesse na data. Primeiro eles queriam que acontecesse na data original, agora em julho, não. Aí não ia dar, falaram, podemos postergar para ser nesse ano ainda. Mas, enfim, já jogaram a toalha e a Olimpíada de Tóquio vai acontecer só em julho do ano que vem, ou seja, postergaram um ano, né? A questão espero que aconteça, né? E aí tem toda a questão da preparação dos atletas, né? Inclusive alguns atletas que já, enfim, são mais velhos pelo menos para o padrão de atleta, não, correm o risco de que eles participariam dessa Olimpíada, não, e eles não vão ter mais condições físicas de fazer isso no ano que vem pela idade. E é dramático isso para um atleta, não? Ir para a Olimpíada é a coisa mais importante na vida de um atleta profissional, não? E, enfim, é muito triste isso acontecer, né? Sim, realmente. Aqui a gente tem um comentário agora, não zoando futebol, que é o do Paulo César Martins, de novo. Ele fala de assim como os prefeitos fizeram o carnaval em fevereiro com o corona aí, o futebol, cara, você pode realmente estar cogitando isso, e é uma coisa que não pode acontecer, né? Eu mesmo defendo que o futebol não volte agora, mesmo que isso quebre os clubes, porque assim, claro, sem torcida, beleza, mas os jogadores vão estar lá, e os árbitros, os funcionários, como eles ficam? Eles também podem ficar doentes, eles também podem morrer. E eles provavelmente ficarão doentes, né? Sim. A gente tem visto alguns casos recentes aí, não de jogadores, mas de familiares de jogadores, de pais, mães de jogadores no Brasil e no mundo morrendo já de Covid-19, não, é uma situação... Porque o vírus realmente ele pega qualquer um, não? Ele é bastante democrático de um jeito horrível. Né? Não só isso, como eles também querem fazer os jogos justamente em São Paulo, que é o epicentro da crise. Né? Aqui o argumento é que aqui tem mais estádios, né? Mais estádios em condições de receber esses jogos, né? Bom, mas enfim, estamos chegando aqui, está dando o nosso horário, não? Então vamos encerrar a edição, Mate. Gostaria de agradecer a participação de todos, não? Aqui no nosso Jornal da Live, agora aqui acontecendo de manhã, né? Nesse horário, inclusive por conta dos picos da internet, como já foi explicado em edições anteriores. Agradeço muito o debate, muito boa conversa, né, Mate? Gostei bastante da conversa hoje aqui. Não, eu adorei, assim, pessoal, vocês estão de parabéns também, foi muito obrigado. Gostoso estar aqui. O Jornal da Live só acontece realmente com a participação de vocês, né? Os temas foram vocês que escolheram, né? E vocês ajudam a gente a fazer isso daqui. Quero agradecer também ao Matheus, né? Como sempre nos ajudando. Eu que agradeço também. Né? Com os comentários e gerenciando. E, pessoal, é isso. Semana que vem estamos de novo, tá? Se vocês quiserem já podem deixar sugestões de temas para a próxima edição nos comentários aqui. E é isso. Cuidem-se, um bom fim de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Se cuidem e até.